Capítulo 21. Edite. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lucas, capítulo 11, versículo 11. A conversa transcorria em clima agradável e fraterno. Edite, espírito, era criatura simpática e afável. Um pouco afastado, eu a observava. A figura que víamos agora nada tinha em comum com a lavadeira, mulher simples e semi-analfabeta, que encontráramos ao chegar naquela casa. Vestida com uma túnica discreta, nimbava-se de luminosidade em tom esmeraldino pálido. Expressava-se com desenvoltura, externando amplo conhecimento das coisas do espírito. Notando a nossa perplexidade, Galeno sorriu e esclareceu. Vejo que estranham a aparência da nossa nobre Dite. Sei que estão curiosos e não é sem razão. Desculpe-nos, irmã Edith, mas sua transformação foi realmente impressionante. Não tínhamos tido ainda a oportunidade de ver tamanha mudança entre as pessoas encarnadas e nosso relacionamento, expliquei. Galeno fitou a nossa nova conhecida e informou. Edith é espírito com ampla folha de serviços prestados na espiritualidade. Renunciou a uma posição invejável em nossa esfera para ajudar almas às quais se vinculou profunda e efetivamente no passado. A nobre senhora, com semblante iluminado por doce sorriso e deixando perceber uma humildade que é apanágio das almas elevadas, ponderou. Estou longe das condições que nosso amigo Galeno, por caridade, me atribui. Na verdade, sou alguém em busca do aprimoramento moral, tentando vencer íntimas imperfeições e que, consciente dos múltiplos débitos contraídos perante a justiça divina, reconhece a própria responsabilidade, procurando reparar o mal que causou a outrem. Falava com tanta sinceridade que se emocionou, certamente lembrando-se do passado. Marcelo, com sua delicadeza habitual, pediu. Senhora Edith, nas entrelinhas das suas palavras, nota-se que deve ter passado por dificuldades muito grandes e de rico conteúdo educativo. Como aprendemos aqui na espiritualidade que todas as vivências são válidas e servem para o nosso aprendizado, gostaria de pedir-lhe que nos relatasse algo de suas experiências, se achar conveniente e se não for muito doloroso. Creio até poder dizer que sou o porta-voz do grupo ao fazer-lhe este pedido. Os demais demonstramos nossa concordância e a gentil entidade não se fez de rogada, compreendendo que, nessa solicitação, não havia nenhum interesse menos digno ou curiosidade malsã. Após pensar por alguns momentos, fitando um ponto qualquer ao longe, como se procurasse antigas imagens nos arcanos da memória, Edith principiou. Somos um grupo de espíritos muito devedores que, por séculos, revolvemo-nos na degradação e no crime. Finalmente, conscientes do mal praticado e reconhecendo a nossa necessidade de regeneração, candidatamo-nos ao renascimento no novo mundo, deixando a velha Europa das nossas quedas fragorosas. Reencarnamos em terras brasileiras no século passado, durante o reinado de Dom Pedro II. De uma abastada família de fazendeiros, tínhamos muitos escravos, como era normal naquela época em que o tráfico de escravos era uma realidade social. Meu marido, orgulhoso e prepotente, não tinha a menor contemplação com os pobres negros, e meus filhos cresceram imitando as atitudes paternas. Como mulher e mãe, procurava incliná-los à piedade e à compaixão cristãs, mas seus corações empedernidos só conheciam a dureza e a brutalidade. Fez uma pausa e prosseguiu. Vivia na fazenda de uma família de escravos que, em virtude dos castigos e dos maus tratos, nos odiava. Essa família era composta pelo casal e seus 3 filhos, sendo 2 rapazes e o caçula com apenas 3 anos de idade. Um dia, um dos jovens negros cometeu uma falta de somenos importância e que poderia ter passado sem punição, mas que ofereceu ao meu esposo e aos meus filhos
Moços daquela época, oportunidade de levar o escravo ao tronco. Um deles vira o escravo olhar para nossa filha, o que foi considerado altamente ofensivo, visto que um negro não tinha o direito de erguer os olhos diante de seus patrões. Minha filha Carla, hoje Cecília, atiçou mais o ódio existente, afirmando que o escravo sempre ficava a espiá-la pela janela do quarto enquanto se despia. Foi o suficiente. O escravo Jano foi amarrado ao tronco como um animal e punido com 40 açoites. Como se recusasse a confessar o crime, o feitor continuou a chicoteá-lo. Desesperados, o pai e o irmão mais velho da vítima suplicaram piedade, rogando pela vida de Jano. Mas já era tarde. Além de não conseguirem libertar da morte o ente querido, também receberam castigos. Meu marido mandou amarrá-los e levá-los para a senzala, onde ficaram presos, sem água e sem alimentos, acabando por morrer à míngua, alguns dias depois, cheios de ódio e revolta. A mãe, enlouquecida de dor, foi invadida e separada do filho menor, que nunca mais viu. Fazendo nova pausa, Edith tomou fôlego e prosseguiu. Como devem imaginar, adquirimos inimigos ferrenhos nessa família. Após a morte do corpo físico, passaram a nos perseguir e nunca mais tivemos paz. Meu marido ficou doente e morreu sofrendo de terríveis alucinações. Meus filhos casaram-se por interesse com mulheres ricas, mas suas vidas se tornaram um inferno constante. Minha filha desencaminhou-se, fugiu de casa e acabou a vida num prostíbulo. Aos poucos, perdemos toda a fortuna, uma vez que não havia mais quem administrasse a fazenda. Promulgada a abolição, nobre ato da nossa muito amada princesa Isabel, com o qual eu tanto havia sonhado por anos consecutivos, ficamos sozinhos e sem condições de pagar trabalhadores para cuidar da lavoura de cana-de-açúcar e do engenho. E eu, lamentando os infortúnios, vivi da bondade de algumas pessoas que me ajudaram, dando-me um casebre para morar e impedindo que morresse de fome. Retornei para a pátria espiritual profundamente debilitada e amargando o fracasso das nossas existências. Mas a senhora não pactuou com as maldades de seus familiares, exclamei, penalizado com sua história. Sim, é verdade que não pactuei com os atos de meu marido e de meus filhos, mas nada fiz para os impedir. Estava convicta da indignidade que cometiam, pois era religiosa e considerava todas as criaturas como irmãos perante Deus. Contudo, acovardei-me e reagi fracamente. Somos responsáveis não apenas por nossos atos, mas também pelas consequências que advenham da nossa omissão. Se tivesse sido mais firme em minhas considerações, talvez fosse outro desfecho desse drama. Edith fez nova pausa, suspirou fundo, discretamente enxugou uma lágrima e prosseguiu. Assim, temos sofrido desde então, amargando o ódio e a vingança desses pobres espíritos. Dezenas de anos se passaram antes que meus entes queridos pudessem ser recolhidos, em triste estado, por abnegados amigos da espiritualidade. Com menos responsabilidade nesses acontecimentos, recebi de Jesus a permissão de voltar à Terra com a tarefa de reeducar, à luz do seu Evangelho, as almas afins. Por isso, renascemos sem facilidades, para aprendermos a valorizar as oportunidades da vida, lutando muito pela sobrevivência e, sobretudo, nos irmanando aos sofredores, pois só assim teremos condições de reconhecer em cada um deles um irmão digno de respeito e de consideração, tornando-nos solidários e fraternos para com todos os deserdados do mundo. E os escravos? Indagou Marcelo, interessado. Pela incapacidade de perdoar, sofreram por muito tempo. Dois irmãos permanecem vingativos e odientos, tudo fazendo para nos levar a nova derrocada moral. Os espíritos que acompanhavam Cecília? Perguntei. Exatamente, confirmou a nobre senhora. Um deles é Jano, que foi acusado de estar interessado em minha filha.
Na verdade, eles já tiveram vínculos mais íntimos no passado e ele a tem amado por longo tempo. Compreendem por que precisamos ajudar Cecília? Auxiliando-a, estaremos também socorrendo a pobres irmãos nossos que muito têm sofrido, ponderou Galeno. Agradeço tudo o que puderem fazer por nós. Sei que Cecília é boa moça, mas se deixou envolver por um homem sem escrúpulos. Tem lutado para vencer suas tendências, mas os inimigos desencarnados tudo têm feito para destruí-la novamente, arremessando-a no abuso do sexo, como já fizeram anteriormente. Meu marido, igualmente dominado pela influência espiritual deles, deixou-se vencer pelo vício da bebida, tornando-se um alcoólatra. Meus 2 filhos menores também são assediados. Dormem mal e têm pesadelos constantes à noite. Durante o dia têm visões e brigam o tempo todo. Nesse ambiente conturbado, esforço-me para manter a paz doméstica e a união da família, orando sempre. Estávamos sensibilizados. A vida de Edith era um hino de amor ao próximo. Galhardamente, nossa irmã mantinha acesa a chama da fé, sem desanimar no exercício do dever, com otimismo e certeza de dias melhores. Nossa admiração pela nobre entidade crescera muito e contive o impulso de ajoelhar-me a seus pés. Vencendo a emoção, Galena nos convidou a trabalhar. Era tempo de estabelecer diretrizes e agir sem demora. Edith despediu-se de nós, externando imenso carinho. Não poderia demorar-se mais. Tinha obrigações inadiáveis a cumprir em outro lugar, aproveitando as horas de sono, mas confiava a sua família à nossa proteção, certa de que faríamos o melhor em benefício de todos. Capítulo 22. Tomando providências. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Marcamos encontro para a noite seguinte, quando procuraríamos reunir os implicados no caso. No momento, todos dormiam, cada qual dentro das condições espirituais que lhe eram próprias. Fizemos uma limpeza no ambiente, retirando as vibrações negativas que prejudicavam os encarnados. Tranquilos, deixamos a casa sob a vigilância de um servidor do nosso plano, criatura simples e bondosa, que prometeu nos avisar caso houvesse alguma novidade. Galeno nos conduziu até o apartamento de Abelardo. Logo ao entrar, percebemos o que estava acontecendo. O dono da casa tentava dormir, mas, quando seu espírito ameaçava deixar o corpo, voltava apavorado. A visão terrificante de vários inimigos desencarnados fazia com que buscasse correndo a proteção do corpo. Arregalava os olhos vítreos, ainda guardando na retina os monstros que não lhe davam paz. Auge do suor empapava-lhe o pijama, enquanto batimentos cardíacos desordenados estabeleciam sério desequilíbrio orgânico. Quase sem fala, tenta acordar a esposa que dorme a seu lado. Afinal, Carina desperta e, ainda sonolenta, vê a luz acesa e o marido naquele estado. Preocupada, pergunta: "O que houve, Abelardo? Não está bem?" "Ai, ai", geme ele. "Não sei o que está acontecendo. Estou cansado e não consigo dormir. Parece-me que o quarto foi invadido por seres horríveis que me acusam de alguma coisa. Assim que pego no sono, sinto como se alguém quisesse me asfixiar e acordo em pânico." "Ora, meu querido, você tem comido muito ao jantar e todo mundo sabe que uma má digestão provoca pesadelos", redargue ela, acentuando as palavras. "Não sei, não sei, tenho medo. Veja como meu coração está acelerado. Um nó me constringe a garganta. Acho que vou morrer. Socorro, socorro!" exclamava ele, apavorado.
Do nosso lado, as entidades perturbadoras divertiam-se com seu mal-estar, rindo galhofeiras das suas palavras e do seu pânico. Eram 6 entidades de aspecto bizarro que pareciam um bando de mendigos. Os 2 negros que conhecêramos como acompanhantes de Cecília ali também estavam participando da confusão. Ficamos perplexos ao vê-los e Galeno, antes de que fizéssemos alguma pergunta, elucidou. Nada acontece por acaso na vida, meus amigos. Todos os implicados no antigo drama, ocorrido no interior do Brasil durante o Segundo Império, estão presentes para o necessário reajustamento. Fez uma pausa e, fitando Abelardo, que bebia um copo de água com açúcar que a esposa lhe trouxera para acalmá-lo, continuou. Abelardo é o feitor de outros tempos, e os espíritos que ora o assediam são criaturas que ele prejudicou e que na atualidade se vingam dos maus tratos recebidos. Entre estes, também estão os escravos de antanho, que, cheios de ódio, não lhe perdoam a prepotência e a crueldade. Mônica, analisando a situação que tínhamos diante de nossos olhos, considerou. É interessante observar que as entidades vingativas, não obstante odiarem Abelardo, respeitam Carina, que parece não sofrer com a presença deles. Galeno concordou. Você disse bem, Mônica. Aqui, na espiritualidade, o princípio da afinidade realmente funciona, estabelecendo ligações e limites. Em relação a Karina, a consideração e o respeito que vocês percebem devem-se ao fato de que ela foi escrava na outra vida e também sofreu como eles. Dessa forma, é uma amiga, não inimiga, dos adversários do marido. Sendo de condição espiritual superior a Abelardo, dispôs-se a vir como sua esposa para exercitar o perdão e ajudá-lo a reparar, em parte, o mal causado anteriormente a tantas criaturas. Vocês devem ter notado também, quando chegamos, o servidor do nosso plano que faz a vigilância da casa. Ele está aqui por merecimento de nossa irmã Carina, credora de toda a ajuda do alto em virtude de serviços prestados. Aos nossos ouvidos era ensurdecedor o tumulto dos desencarnados. Não davam tréguas ao infeliz Abelardo, dizendo-lhe coisas assustadoras, perturbando-o e rindo, sarcásticos. Dizia um: Como é, Abelardo? Você vem ou não vem? Olha que seu coração não vai aguentar. Sua pressão está muito alta. Logo você estará conosco, não tenha dúvidas. Olhe-se no espelho. Seus olhos estão injetados. Sua pele está branca como cera. Suas mãos tremem. Observe. Você não tem mais que 5 minutos de vida, afirmava outro. É a morte que está chegando, gritava outro em seu ouvido, envolvendo-o vibratoriamente num abraço e aumentando-lhe o mal-estar. Penalizado diante do desespero do encarnado, Marcelo sugeriu: Galeno, não podemos fazer algo para melhorar a situação de Abelardo, libertando-o dos seus verdugos? Marcelo, como disse anteriormente, a lei da afinidade estabelece suas ligações por meio da sintonia. Podemos orar para melhorar a vibração do ambiente e até afastar provisoriamente esses companheiros que aqui estão. Temos condição para isso. Contudo, as vinculações geradas através do tempo não se desfazem de uma hora para outra. A verdade é que Abelardo e eles vivem em conúbio vibratório que a todos satisfaz. Nosso amigo sedutor leva uma vida desregrada em meio a jogos de azar, bebidas e mulheres que muito convém a seus acompanhantes. Eles o odeiam, porém, ao mesmo tempo, utilizam-se dele para obter os prazeres que procuram. O nosso instrutor fez uma pausa significativa e prosseguiu. Jesus nos deu a fórmula perfeita ao ensinar que devemos nos reconciliar com o adversário enquanto estiver conosco a caminho. Se existem ligações anteriores, e eles não estão juntos por acaso,
Abelardo só se livrará definitivamente de seus perseguidores através do perdão. Dessa forma, separá-los não será uma violência? Se Deus permitiu que ficassem juntos, é para que essa proximidade possa ser útil para ambos os lados, para que uns e outros aprendam e progridam. Os obstáculos da vida, os sofrimentos e as vicissitudes são remédios de que a misericórdia divina se utiliza para reconduzir os infratores ao caminho do dever e da ordem. Observando a cena, igualmente penalizado, Galeno nos fitou, considerando. Todavia, a caridade cristã sempre deve ser exercitada. O que podemos fazer no momento é dar uma trégua a Abelardo para que ele tenha tempo de se recompor física e espiritualmente. Assim dizendo, Galeno pediu que elevássemos o pensamento em oração. Aproximou-se de Abelardo, aplicou-lhe energias reconfortantes e, acercando-se de Carina, sugeriu: Minha irmã, Abelardo precisa de cuidados médicos. Leve-o a um hospital urgente. Anotando intuitivamente as palavras do amigo espiritual, a senhora tomou uma decisão. Abelardo, é melhor procurarmos um médico. Vamos ao hospital. O obsidiado acatou a sugestão da esposa, acreditando realmente que era a melhor solução. No prazo de meia hora, deram entrada no estabelecimento hospitalar. O médico, que recebera o chamado de emergência, já os esperava. Examinou Abelardo e aconselhou internação imediata para proceder a uma bateria de exames, tendo em vista que o paciente acusava estado orgânico bastante alterado. Na espiritualidade, acompanhamos o casal e ficamos observando, satisfeitos, as providências tomadas na esfera corporal. Agora tudo estará sob controle, comentou Galeno. Os obsessores de Abelardo não terão tanta facilidade para entrar, em vista da proteção psíquica que cerca o hospital como local abençoado de atendimento aos enfermos. Portanto, nosso amigo gozará de algumas horas de tranquilidade, tendo ocasião de se recompor e repensar suas atitudes. A madrugada ia avançada quando deixamos o hospital. Mais calmo, sob efeitos de sedativos, Abelardo conseguira finalmente adormecer. Por ora, nada mais nos competia fazer ali. Tudo caminhava bem. Sob a orientação de Galeno, procuramos dar sequência às atividades programadas para a próxima noite, isto é, a reunião. Cada um de nós seria responsável pela presença de um dos componentes do grupo, e isso não era coisa muito fácil. Ao contrário, demandaria grande esforço de nossa parte. Capítulo 23. Atitude insensata. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando julga oportuno. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 7. A manhã seguinte encontrou cada componente de nossa equipe a postos no lugar que lhe fora designado para atender. Mônica permaneceria na casa de Edith, Marcelo ficaria no hospital acompanhando o enfermo, e eu estaria ao lado de Cecília durante todo o dia, enquanto Galeno cuidaria dos companheiros desencarnados vinculados ao caso. Às 7 horas despertei Cecília. Ela abriu os olhos, assustada. Olhou em torno e, como no quarto não estivesse mais ninguém, pensou: curioso, tive a nítida impressão de ter ouvido alguém me chamar. Não podia perder a hora do serviço. A patroa era boa, mas exigente. Lembrou-se da noite horrível e de tudo quanto acontecera, com íntimo sentimento de desgosto. Apesar disso, inacreditavelmente, sentia-se repousada e tranquila. Fiz uma oração e apliquei-lhe um passe, transmitindo-lhe energias, enquanto lhe sugeria pensamentos de otimismo, paz e confiança em Deus, de forma que iniciasse o dia sob excelentes disposições.
Assim revigorada, Cecília deixou o leito. Enquanto se arrumava, fui à sala para ver como estavam os outros componentes da família. Com exceção do chefe da casa, que, evidentemente, sofria os efeitos de uma ressaca, todos estavam bem sob os cuidados de Mônica. Dona Edith preparava o café na cozinha quando viu uma cena de rara beleza e que me deixou comovido. Enquanto ela orava, da sua cabeça partiam fios luminosos tenuíssimos que, alcançando cada membro da família, eram assimilados por eles em forma de bem-estar e otimismo. Cecília, pronta para sair, entrou na cozinha. A mãe, ao vê-la, sorriu. Bom dia, minha filha. Sente-se, o café está pronto. Não, mamãe, não tenho tempo. Estou atrasada. Tchau. Tome ao menos uma xícara de chá. Não dá tempo, está na hora do ônibus. Certa de que não adiantaria insistir, Dona Edith suspirou e dirigiu-lhe palavras afetuosas. Vai com Deus, minha filha, que Jesus a acompanhe. Tenha um bom dia. Mas Cecília já não a escutava. Exatamente como ela dissera, viu o ônibus que se aproximava e correu para não perder a condução, senão chegaria muito tarde ao emprego. E eu corri também, acompanhando-a. Todas as pessoas pareciam ter tido a mesma ideia, porque o ônibus estava superlotado. E não apenas encarnados, mas de desencarnados também, que vinham dependurados nas portas, nas janelas, no teto e nos para-choques. Se alguém pudesse vê-los, certamente ficaria impressionado. Chegamos ao luxuoso prédio de apartamentos e entramos sem delongas. O casal encontrava-se tomando o café da manhã na copa. Cecília foi logo se desculpando. Perdoe-me o atraso, dona Geni. A condução demorou e... Você melhorou, Cecília? Interrompeu a patroa sem prestar atenção às suas desculpas. Somente então a moça se lembrou do que tinha acontecido na véspera. Ah, sim, estou bem, obrigada. A senhora me desculpe também pelo vexame que dei em sua festa. Foi imperdoável. Não foi nada, esqueça. Agora, por favor, traga-nos um suco de laranja e as torradas, está bem? Cecília agradeceu mais uma vez e foi para a cozinha cumprir a ordem recebida. Poucos minutos depois, retornou com as torradas quentinhas e a jarra de suco, servindo os patrões. Enquanto isso, eles conversavam. Mas você disse que Karina telefonou logo cedo. O que ela queria? Indagou o marido, enquanto distraidamente passava manteiga numa torrada. Nem queira saber. Ela me disse que de madrugada precisou levar Abelardo para o hospital. Mas o que houve? Não entendi muito bem, querido. Ele passou mal e precisaram interná-lo. Mas eu sei o que é isso. É essa vida desregrada que Abelardo leva. Essas vadias qualquer dia vão matá-lo. Sempre foi assim, desde mocinho, sem poder ver um rabo de saia. Outro dia alguém o viu com uma dessas. Já pensou se Karina descobre? Aliás, é um verdadeiro milagre que ainda ignore o grandíssimo malandro que o marido é. Além disso, essas mulheres sem escrúpulos só querem o dinheiro dele. Cecília, que felizmente depositara a jarra de suco sobre a mesa, tremia da cabeça aos pés. Tentei aproximar-me dela, preocupado, mas correu para o banheiro, trancando a porta. E tudo aconteceu em segundos. Entrei no banheiro. Vi Cecília desesperada, em prantos, cheia de vergonha pelo comentário inconsequente da patroa. Olhou-se no espelho e teve nojo de si mesma. Pela entonação de Dona Geni, pareceu-lhe reconhecer uma crítica dirigida a ela, a empregada. Sentiu-se descoberta. Confusa e atordoada, abriu a porta do armário e deparou-se com o calmante que Hortência, a cozinheira, fazia uso por orientação médica. Tentei falar com ela, evitar que tomasse uma decisão drástica, mas foi inútil. Incapaz de pensar e sem condições de ouvir minhas ponderações, pegou um copo
Encheu de água e ingeriu todo o conteúdo do vidro de medicamento de uma só vez. Foi um gesto tão rápido que nem tive tempo de procurar ajuda entre os membros da casa. Imediatamente busquei socorro, tentando alertá-los para que se dessem conta de que algo estranho estava acontecendo naquele banheiro. Contudo, ninguém me dava atenção. Só depois de 10 minutos consegui convencer a dona da casa a perguntar pela criada. Hortência, você viu Cecília? Sim, dona Geni, está no banheiro e faz é tempo. Sob meu impulso, algo apreensiva, a patroa bateu na porta do banheiro. Não obteve resposta. Chamou uma, duas, três vezes e nada. Tudo estava quieto. O marido já tinha saído para o escritório. Não poderia contar com ele. Ligou para o porteiro. Corra aqui, Jaime. Traga alguma coisa para derrubar uma porta, com urgência. Vou correndo, dona Geni, mas não se preocupe, não. Tenho uma chave mestra. Não será preciso arrombar. Menos mal, mas venha rápido. Poucos minutos depois, o porteiro chegou e abriu a fechadura para alívio de todos. Encontraram Cecília caída no chão, inconsciente. A seu lado, o vidro de comprimidos vazio. Galeno, a quem imediatamente supliquei ajuda, ouviu meu chamado e já estava presente. Sem perda de tempo, aplicamos nela energias vitalizantes para manter-lhe o organismo estável até que recebesse socorro médico. Dona Geni gritava, descontrolada, acreditando morta a empregada. Jaime buscou sentir-lhe o pulso e informou para alívio geral. Ela ainda vive, dona Geni, mas o pulso está muito fraco, precisa de socorro urgente. Auxiliados por moradores do prédio, que surgiram atraídos pelo alvoroço, Cecília foi colocada no carro e dona Geni levou-a ao hospital. Também nos aboletamos no veículo. Imediatamente a jovem foi transportada numa maca para a sala de atendimento médico. Enquanto a patroa, transtornada, aguardava na sala de espera, acompanhamos nossa amiga. O médico, informado da ocorrência, procedeu a uma lavagem estomacal, mas, devido ao tempo decorrido entre a injeção dos comprimidos e o socorro médico, uma parte da substância já havia passado para a corrente sanguínea. Na unidade de tratamento intensivo, víamos o organismo de Cecília, que permanecia inconsciente, lutando pela vida. Ao mesmo tempo, Cecília espírito conservava-se igualmente longe da realidade, dormindo sob o efeito do medicamento. Somente então Galeno indagou: Como aconteceu, Eduardo? Expliquei-lhe em poucas palavras como tudo tinha acontecido. A conversa que Cecília ouvira e quanto mal lhe fizeram os comentários da patroa. Foi tudo tão rápido, não tive tempo para nada. Percebi o que ela pretendia fazer, mas não consegui evitar. Estava confusa e surda a qualquer sugestão do bem. Por outro lado, como é difícil encontrar quem nos ouça e secunde nos esforços socorristas. Estou arrasado, Galeno. Se Cecília vier a desencarnar, não me perdoarei, afirmava eu, sem conseguir segurar as lágrimas. O generoso orientador colocou-me a mão no ombro e ponderou. Eduardo, não agasalhe ideias negativas e sentimentos de culpa. Você fez o que era possível dentro das circunstâncias. Além disso, a responsabilidade do ato corre por conta da nossa irmãzinha Cecília, que agiu de forma desequilibrada, não sabendo controlar as emoções. Nem sequer tem a atenuante de haver sido influenciada pelos inimigos desencarnados, visto que eles estavam ausentes e ela sozinha naquele momento. Portanto, não se culpe. Aconteceria com qualquer um de nós que estivesse no seu lugar. Todavia, na minha mente voltava de novo a imagem de Ezequiel. Lembrava-me da dor e da frustração que causara o seu desenlace. Não podia admitir que acontecesse o mesmo com Cecília.
Galeno fez uma pausa mais longa, como se ouvisse meus pensamentos, e olhando para a jovem pálida e desfeita entre os lençóis, concluiu: Eduardo, busque o equilíbrio emocional. Não é hora de lembrar o passado. No caso de Ezequiel, as circunstâncias eram diferentes e, infelizmente, nada podemos fazer. Mas a situação agora é outra. Cecília ainda vive e a hora não comporta divagações. Perante a dor, faz-se necessário calar nossas íntimas preocupações para ajudar com acerto. Façamos o que nos compete dentro do que nos é permitido. Calei-me, procurando reajustar-me interiormente, compreendendo a justeza das recriminações e dispondo-me a auxiliar. Aproximando-se da paciente, Galeno estendeu as mãos sobre ela e começou a retirar elementos nocivos que lhe impregnavam o corpo. Uma massa meio leitosa, de tom acinzentado, começou a desprender-se dos tecidos orgânicos, especialmente da cabeça, onde a substância adquiria uma tonalidade mais escura. Passados alguns minutos, Galeno deu por terminada a operação. Percebi que estava cansado pelo esforço despendido. Cecília se salvará? Arrisquei-me a perguntar. Fizemos o possível. Quanto à sua indagação, só Deus o sabe.